E o objetivo desse é você conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a Cristo, conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo. No final do ano, para a gente ter relação um pouco, mas não tanto, nós vamos estudar questões atuais. Vamos falar sobre amor, vamos falar sobre suicídio e eutanásia, são assuntos próximos, algumas questões atuais. Legal? Mas antes a gente vai ter um estudo pauleira sobre as 3 pessoas da Trindade. Já ligou aí? Queria apresentar para vocês. Esse aqui é o projeto geral. Projeto geral para 3 anos. Tá? No primeiro ano, cada quadradinho aí representando uma parte do ano, 3 meses. Nós já fizemos isso, quem é da classe bastante tempo, nós estávamos lá em cima ainda. Nós fizemos introdução ao Velho Testamento, lembra do mapa que vocês aprenderam a fazer? Pois introdução ao Novo Testamento. E nós gastamos muito tempo nesse ponto aí da soteriologia e eclesiologia, que foi o último material que a gente viu, a doutrina da salvação. Nós vamos agora começar com teologia. O certo, nós estamos aqui no começo do ano, mas o certo seria a gente ter ajustado isso para isso estar no final, mas infelizmente não deu certo isso no ano passado. Esse ano nós vamos tentar ajustar. 2 meses estudar teontologia. Alguém sabe o que é teontologia? Dá um chute aí, filho. O que você imagina que seja? Tudo que é logia, o que significa? Estudo. Teo. Hã? Teo é Deus. Então, mas nós temos 3 palavras aqui. Nós temos Teo, nós temos ontos e logia. Logia você sabe, Teo você sabe. E ontos? O que é essa palavra? O que vocês imaginam que seja? Bom dia. Ontos é o estudo do ser, ontologia é o estudo do ser. Né? Então, assim, é o estudo do ser de Deus. E aqui, principalmente, a figura do Pai. Mas a gente vai estudar o ser de Deus, não só a pessoa do Pai, mas, assim, teontologia no sentido geral. Todos os atributos de Deus, que são também atributos do Filho e atributos do Espírito Santo. Tá legal? Então nós vamos ficar 2 meses estudando isso. Depois eu vou mostrar o planejamento disso. Depois nós passamos para 3 meses de cristologia. Cristologia é fácil, né? De entender. E depois pneumatologia. Vamos aprender a trocar pneu, pastor? Não. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Tá legal? Então, este ano, 2 meses de teontologia, 3 meses de cristologia, 2 meses de pneumatologia. Então, a pessoa da Trindade, ou ser trinitário, nós vamos estudar ao longo deste ano. E no final, atualidades. E fechando então, seria o segundo ano, nós teríamos pacto de famílias, teríamos 2 meses de estudo sobre isso. E então você já imagina, se tudo der certo, começo do ano que vem, a gente está estudando pacto de família nos primeiros 2 meses. Ok? E para finalizar, lá para frente, um pouco de história da igreja, um pouco de ética, tá? Ética, a minha ideia de falar de ética é falar de ética do trabalho, ética da convivência, vamos falar um pouco de política, tá? Escatologia, que é ótimo estudar, o estudo das últimas coisas, da volta de Cristo, do milênio, de como vai se fechar essa era. Vamos falar do anticristo. 3 meses para estudar o homem da iniquidade que vai aparecer. E no final, vamos falar sobre família e sociedade, essa relação importante. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta?
Quem sou eu para dizer o que vai ser o dia de amanhã, né? Quem sou eu? Nem sei se eu vou conseguir fazer, nem sei se eu termino esse dia, nem sei se estarei vivo amanhã. E de repente Jesus Cristo volta, e aí a gente encerra as aulas, quem quiser ficar aí, fica. Aí Cristo volta, a gente encerra nossas aulas. Mas está projetado para ser assim. E eu gostaria da gente caminhar juntos neste período. Tá legal? Teologia, nós vamos usar este livro aqui, ó. É um livro base. Se você quer, eu queria ter alguma coisa em casa para eu poder ler. O blog nosso pode ser um material para você, mas o blog é um material resumidíssimo, né? Se você quiser ter um material, eu quero ter em casa um material sobre essas coisas. Este livro, O Ser de Deus, um livro sobre teologia, né? E é do reverendo Herbert Carlos de Campos. Ele nem sempre é um livro fácil de ler, mas ele não é difícil. E é um livro que foi escrito para o dia a dia. Ele não é um livro de teologia profunda, mas é de teologia num patamar suficiente para você crescer e aprender bastante. Então, quem tiver interesse, se vocês quiserem, a gente pode pesquisar, de repente, comprar um pacotão, aqueles que acharem que dá para investir num material desse. No final da aula, tem alguém que tem internet no celular? Tem aí, Wilson? Vê se acha aí. Eu estou insistindo com o Wilson para ser meu professor auxiliar. Eu estou fazendo uma chantagem com ele. Né? Ele está assim. Mas preparando, não, Wilson? Qualquer jeito você vai me ajudar em algumas coisas, tá legal? Tá bom, gente? Alguma pergunta? Alguém gostaria de saber mais sobre o currículo que nós vamos estudar? Alguém já estudou? Bom dia. Tudo bom, Robson? Alguém já estudou isso alguma vez em algum lugar? É a primeira vez? De todo mundo? Todo mundo é a primeira vez? Abra aí a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. Em Jeremias 23. Jeremias 23, versículo de número 24. Vai, tira aquela canequinha ali. Faz um favor para mim, um café? Um cafezinho para mim. Jeremias 23. Ela tem uma posição de abrir e fechar, para abrir. Já aprendeu? Quem achou pode ler? Jeremias 23, 24. Ocultar-se-ia alguém escondidos, de modo que eu não vejo, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus eternos? Sim. Será que alguém pode se esconder de Deus? Será que Deus pode estar em algum momento da sua vida, inacessível a você? Ele não conseguir te alcançar onde você está? Será que você consegue esconder de Deus os seus pensamentos? Os seus sentimentos? Vocês acham que conseguimos esconder de Deus? Não, né? Então, vem cá. Se eu não consigo esconder nada de Deus, a pergunta que eu tenho que fazer é: Deus está se agradando de mim? Será que Deus é neutro? Ele não se importa, você pode pensar o que você quiser? Será que Deus se coloca numa posição assim? Não importa muito. Ele conhece mesmo a sua mente, o seu coração. Vamos pensar em você. Esse aqui é você. Esse aqui é os seus pensamentos. Esse aqui é Deus. Deus consegue penetrar os seus pensamentos. Você não consegue se esconder dele. Será que o que Deus vê volta para ele
Importa? Importa ou não importa? Se importa, qual é o resultado disso? Bom, vamos pensar, vamos simplificar. Eu sei que isso talvez seja simplista demais, mas vamos pensar que os meus pensamentos podem ser bons, os meus pensamentos podem ser maus. É simplista, porque as coisas não são assim tão simples. Nossos pensamentos são complexos. Eles misturam essas coisas, não é verdade? Mas vamos pensar assim, só para simplificar. Deus reage aos meus pensamentos bons. Vocês disseram que nada é neutro, não existe nada neutro. Há sempre uma reação. Deus reage aos meus pensamentos bons e Deus reage aos meus pensamentos maus. A cada reação de Deus, ela não é neutra, é ativa. A cada reação de Deus, será que há um retorno para mim? Veja só, você pensou algo bom ou algo mal, não importa. Deus não é neutro nessa relação, Ele sabe o que você está pensando, Ele recebe esse pensamento, Ele reage ou Ele fica assim, igual a gente de vez em quando, eu não vou falar nada. A mulher chega com o marido, cobra dele assim, você não vai fazer tal coisa, melhor não falar, melhor não vou entrar no mérito. Vou ficar calado, quem sabe ela esquece. Será que Deus é assim? Ele, melhor não me mexer, fazer de boa. Ou será que, ao receber o meu pensamento, Ele reage? O que vocês acham? Ele reage? Eu acredito que algumas vezes isso acontece, sim, pastor. Ele deixa. Certo, mas Como ele deixa porque aquilo não o interessou, ou ele deixa para reagir mais tarde, na hora oportuna. Ou seja, vocês disseram que ele nunca é neutro, ele não recebe à toa, ele não nos conhece à toa, nos conhece para algo, não é isso? Recebeu o meu pensamento bom ou mal? Então vamos lá. Ele, pegando a ideia do, ele não responde na hora, vamos dizer, talvez seja isso, né? Ele não reage imediatamente, ou o fato dele ficar em silêncio já é uma reação? O que vocês acham? Eu acho que ele reage, mas talvez na hora dele, não na nossa hora, né? A gente acha que a pessoa ouvir hoje, vai ter uma decisão hoje, vai ter uma ação hoje. Então isso nunca cai no esquecimento? Nunca cai no esquecimento? Uma coisa que eu fiz, porque às vezes a gente faz coisas que a gente espera que os outros coloquem no esquecimento. Será que tudo que eu faço nunca cai no esquecimento de Deus? Bom, vamos imaginar, nosso Deus é um ser perfeito, e Ele é, e não deixa nada no esquecimento. Sempre o que, lembra, o que eu planto, eu colho. Eu vou explicar para vocês por que nós precisamos de Deus, por que nós precisamos entender Deus. Quando a gente fala em estudar o ser de Deus, que é a ontologia, quando a gente fala em estudar isso, primeiro porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer Deus. Mas a melhor maneira de eu me relacionar com alguém é o quê? Conhecer Deus. Você conhece bem a Jane, César? Eu conheço, mas algumas vezes a gente se surpreende, né? Algumas vezes você se surpreende. Como todo mundo. Mas você conhece bem. Vocês estão casados há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Opa, já deu tempo. Mais 6 anos de namoro. Mais 6 de namoro. Você namorou bastante, hein? É. Muito bem. Tem gente que namorou mais.
Vamos lá. Então, o César, lógico, conhece a Jane, 12 anos, mais 6 de namoro, há um relacionamento já de longo tempo. Você sabe quando ela está nervosa, você já sabe as coisinhas que você faz que vai deixar ela meio brava, não sabe? Aí você já chega em casa um pouco diferente. Ou não? Sim, com certeza. Não vamos entregar todo o jogo hoje, né? Não. Já vai lá para faculdade. É assim, né, Luiz? A coisa hoje não está. Você abre a porta de casa, dependendo de como que foi, você sente no ar, não é isso, Luiz? Ah, hoje eu tenho que fazer hora extra. Pastor, eu li um livro chamado O Corpo Fala. O Corpo Fala. O Corpo Mente Fala. E pela expressão corporal, muitas vezes a gente já sabe qual é a pessoa está. Mas você precisa saber ler. Você precisa conhecer a pessoa. Eu tinha a Claudete, foi a irmã do Cláudio, foi minha professora de escola dominical. E a Claudete, ela foi diretora da UPA, quando eu era da UPA, adolescente. Já adolescente. E a gente sabia quando a Claudete estava brava com a gente. Que ela ia para a aula de escola dominical, ela fazia assim no cabelo. Pegava o cabelo, pegava uma fita e amarrava. Quando ela amarrava o cabelo, a gente já sabia que ela... E isso era muito claro. E tinha uma coisa, ela sempre, pode perguntar para ela, sempre amarrava o cabelo com uma fita vermelha. Quando era fita vermelha, sai de baixo. Vai para outra sala de escola dominical. A gente precisa conhecer Deus. Você precisa dessa relação com Deus. Nessa relação, às vezes, imatura. Essa relação superficial. Deus reage a você e as suas coisas até lá no trânsito, quando a buzinada que você deu para aquele cidadão que estava andando devagar, foi diferente. Uma coisa é chamar a atenção do cara porque ele está parado no farol, você está atrasado e ele. Aí ele. Você, dependendo de como você faz isso aqui na piscina, Deus está se relacionando com você. Você precisa entender essa dinâmica, você precisa entender o ser de Deus. Esse texto que lemos aqui de Jeremias é um texto que fala exatamente do fato de Deus estar permeando todas as coisas. Então, assim, enquanto eu falo em a gente estudar teologia, não quero só apresentar um conteúdo teológico. O pastor está mostrando que ele sabe. Longe de mim. Eu quero apresentar para vocês a pessoa e o ser mais importante da sua vida. Mais que os filhinhos ainda vão nascer, mais que a esposa, mais que o esposo, aquele que dá significado a você, que dá significado à sua vida, e que ele você deveria conhecer mais do que você conhece qualquer coisa nessa vida. O que você conhece muito bem? Eu conheço muito bem o meu trabalho. Eu conheço muito bem os produtos que eu faço merchan, que eu vendo lá no mercado. Conhece, cara? Está trabalhando no mercado? Está vendendo o quê? Lacta. Quê? Lacta. E é bom? É o melhor que existe. Não tem, é substituto. Tem que conhecer, não tem? Mas você tem que conhecer Deus. Mais do que você conhece. Mais do que você conhece o produto. Porque você depende mais de Deus do que das suas mãos. Nós temos que aprender e dependemos tanto de Deus que se dedicássemos o nosso dia a aprender dele, estaríamos nos dedicando a uma coisa elevada. Então assim, irmãos, o estudo de teologia tem então este objetivo: a gente investigar, conhecer, abrir a Bíblia. Porque assim, nós não vamos conhecer Deus a partir do achômetro, né? Não vamos conhecer a partir do achômetro. Mais uma vez que chegar, fazer Italia, só por açúcar.
pensam que é possível fazer uma teologia, entender Deus a partir da nossa sabedoria, ou que a gente costuma chamar de senso comum. A gente fala, Deus é bom, Deus entende tudo, Deus aceita tudo que a gente faz. E a gente acha que é assim. Por exemplo, no inferno, o que Deus tem a ver com o inferno? Deus está no inferno? Deus está? Está ou não está? Para mim está. Ele está. O que Deus está fazendo no inferno, gente? Ele está fazendo alguma coisa lá? Observando, Deus está aí? Vê isso aí? Está muito quente aqui, vamos lá o ar-condicionado. É isso? Deus está no inferno. Está fazendo algo. O que? Precisa aprender. Pastor, isso, no caso dos pensamentos, tem alguma coisa relacionada com as obras? Tem, lógico, os pensamentos. Mas a São pessoa nascedor das obras. Então, mas ela pode ter maus pensamentos e fazer boas obras? Ou não? Não. Pode uma fonte ruim sair água boa? O que a Bíblia diz? A fonte má jorra. É que assim, que você precisa definir o que é. Você precisa definir isso aqui. O que é isso aqui? Boas obras. O que é? Qual é o sentido de boas obras que você está usando? Um mau pensamento pode produzir boas obras? Eu disse que não. Mas depende do que você está definindo. Eu estou chamando de boas obras, então, Valdeci, obras que Deus as receba como boas. Não boas segundo o meu critério ou o critério nosso, mas o de Deus. Por isso você também precisa conhecer Deus, para saber diferenciar das suas obras, quais são as boas e quais são as más. Tá? Então assim, eu sei que algumas aulas podem ter conteúdo muito teórico. Então, como é que você deve se preparar para se preparar bem para essas aulas? Assim, é você primeiro não ter medo do conteúdo teórico. A gente precisa de um pouco de teoria na nossa vida. Um engenheiro, não adianta ele falar, eu sei construir prédio. Ele vai nada construir. É assim, não precisa estudar. Aí vai para a faculdade, vai fazer lá, imagino que seja 4 anos de engenharia, acho que hoje é 4 anos de engenharia civil. 5 anos, até mais, né? 5 anos de engenharia civil. Ele vai aprender cálculo, ele vai aprender resistência dos materiais, o que os materiais suportam. Vai aprender uma série de coisas teóricas, para que ele possa desenvolver uma boa prática. Você estudaria, você deixaria um cirurgião operar o seu coração, que chegasse para você e falasse, olha, na escola, lá na faculdade de medicina, eu faltei em todas as matérias teóricas. Eu só fui nas matérias práticas. Bom dia lá. Bom. Você deixaria ele fazer a cirurgia do seu coração? Deixaria? Não sei se algum país do mundo aprovaria um médico que não tem um bom conhecimento teórico. Acho que nenhum país desse mundo, nenhum país aprovaria. A mesma coisa no seu relacionamento com Deus. Nós precisamos ir para a Escritura. Nós precisamos desses estudos sistemáticos de teologia para a gente aprender coisa de Deus. Interessante, você vê a igreja nascendo Oi? sem história. Como? A igreja nascendo sem história. Desculpa, a Você igreja. vê a igreja nascendo sem história. Mas existe conhecimento teórico, às vezes não declarado. Por exemplo,
salvo? Reconhecer isso para ser salvo? Eu preciso de um conhecimento teórico sobre a figura do Salvador. Ele pode não ser de uma teoria tão elaborada, mas eu preciso de algum conhecimento. Eu preciso saber o que de Jesus, para saber que Ele é meu Salvador. Por exemplo, saber que Ele é o Filho de Deus, preciso saber que Ele se tornou homem, preciso saber que Ele morreu na cruz, preciso saber que Ele ressuscitou. Isso tudo é conhecimento teórico do Salvador, que forma a minha fé. Talvez eu possa conhecer mais do que só isso. Então, por isso, nós temos que estudar. Abra em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Aí, gente, depois eu vou retomar o começo. Hoje nós temos a assembleia, não sei nem que horas que vai colocar o sinal. Não sei que horas que vai ser. Mas aí eu vou voltar lá no começo, que eu vou passar, vamos chegar depois, eu vou passar o plano de aulas deste ano. Aí assim eu acho que o pastor tem que passar para o seminário. Então, isso que eu estou dizendo, a igreja na frente. Entendi. Nesse sentido. Entendi. Isso é uma crítica. Uma crítica. A igreja está sempre sem Prepara. busca de um conhecimento teórico. É verdade. Você tem toda a razão. É, para dizer. Daí, conhecimento teórico raso produz um cristianismo igualmente raso, sem forças, muitas vezes mundano. A Bíblia, Pastor, Só que faz bem. mas o senhor, às vezes nem faz isso. o senhor acredita que a igreja também, nós, né, o corpo, nós que formamos a igreja, que também não há, eu já até uma vez citei sobre a nossa formação cultural, né, que não há um hábito nosso de ler, de ir atrás. O pastor não concorda também que há um desinteresse meio que geral de nós, nesse sentido, de não nos prepararmos? Concordo. Eu acho que não é só porque é cultural brasileiro, não. É que eu acho que a gente acredita que a vida cristã ela vai acontecer de um jeito ou de outro, e a gente não busca um conhecimento teórico mais profundo. E aí a gente não lê. A gente lê livros de autoajuda cristã. Livro que tenta promover a minha fé por meio de um incentivo. Quando eu apresento para vocês um material assim, eu disse, vou comprar isso, não vou ler nunca. Não deveria ser assim. Por outro lado, a gente quando escreve, não a gente, porque ainda não publiquei nada, né? Um dia, quem sabe, né? A gente escreve já pensando assim, o pessoal da igreja não vai ler, é melhor eu escrever para os teólogos. Aí só escreve livro complicado de teologia. E a gente precisa descomplicar a teologia. Abra lá em Hebreus, só para você ver essa necessidade. Hebreus 6, eu acho que é o 5, mas Hebreus. Hebreus 5, versos de número 11 a 14. Quem lembra a gente? É necessário que essa nossa relação com Deus seja amadurecida, para a gente aprender a discernir o bem e o mal. Note que o Escritor está dizendo, vocês deveriam ser mestres, mas eu preciso ensinar para vocês de novo as coisas mais básicas.
E vocês precisavam ter esse discernimento maior para poder viver. A ideia da prática decorrente de um bom conhecimento, para discernir o que é o bem e o mal. Às vezes a gente tem dúvidas sobre as coisas, sobre a realidade. Eu devo mudar de emprego, não devo. Devo mudar de casa, não devo comprar um carro, não devo. O que eu tenho que fazer? A gente tem dúvidas sobre a realidade. E essas dúvidas sobre a realidade, por mais que elas pareçam assim, corriqueiras, pode ser as coisas mais corriqueiras. Eu vou no mercado A, no mercado B, compro mais barato, compro mais caro, uso azul ou cor-de-rosa. Sabe? Essas dúvidas sobre a realidade, elas podem ser resultado da nossa falta de maturidade espiritual, sim. O discernimento para escolher. Lógico, eu estou usando coisas corriqueiras, mas há coisas mais sérias. Aconteceu um problema entre mim e a mulher. Eu tenho que resolver. Vou resolver de que jeito? Vou impor a minha vontade? Vou me submeter à vontade dela? Isso já é mais complexo que escolher a cor da roupa que eu vou usar. Para eu decidir essas coisas, como reagir, eu preciso de maturidade. E maturidade, ela é consequência do que eu alimento a minha mente. Se eu me alimento, ou alimento a mente com coisas mais consistentes, a tendência é que o meu discernimento entre o bem e o mal amadureça, se torne algo com mais consistência. Por que alguém escolhe mentir em lugar de falar a verdade? Por que alguém escolhe mentir em lugar de falar a verdade? Vamos pegar uma situação bem simples. Eu acho que ele já é uma vantagem. Às vezes não, gente. Às vezes está fazendo isso para se proteger. Às vezes. Então vou pôr uma situação para vocês. Digamos que o marido responsável por pagar a conta de luz não pagou. Está para cortar? Ainda não. Ainda não, porque depois ele corta, aí vem a segunda etapa. Aí a mulher já tinha brigado com ele nos outros meses, porque umas 2 vezes a luz cortou porque ele não pagou. Ela está por aqui com ele. Aí ele não pagou e ela faz a pergunta, né? Qual é a pergunta que ela faz? Você pagou a luz? É a hora. O que ele vai responder? Ele mantém o casamento dele em paz. Ele diz para ela a verdade, que ele não pagou. O que vocês fariam? Como é que vocês reagiriam? O casamento ou a verdade? Tem certeza? Tem certeza? Dependendo da esposa que tem. Dependendo da esposa. E aí? Você acha que não acontece? Você acha que não acontece? Já vi gente, eu já vi gente, soldado pedindo para sair por causa de uma pizza. Ah, sim, por causa de uma pizza. E aí? Vamos ser. Ó, gente, se vocês quiserem, eu corto a gravação depois. Vamos ser assim, transparente. Não dá uma vontadezinha de dar um. Amanhã eu pago, de um jeito. Fala a verdade. Mas você já cortou? Não cortou ainda. Não cortou, porque depois que corta, gente, não tem jeito. Mas tem muita gente que sabe que às vezes corta na primeira luz que você deixa de pagar, só na terceira, a pessoa sabe que não corta na primeira vez, então eles se
Agora vamos esquecer nossas angústias pessoais. O que a Bíblia diz? Se eu seguir o que a Escritura diz, o que eu deveria fazer? Falar a verdade, é óbvio. Vai cortar a luz. Ela fala assim, ó, Fica assim. o certo é eu não sei o que você vai falar, mas ó, não paguei. Por que você não pagou? Eu não paguei porque eu não tinha dinheiro, eu não paguei porque eu esqueci, eu não paguei porque eu sou um relaxado, eu não paguei por isso, eu não paguei por um monte de coisa, eu não paguei pronto. Eu não paguei, mas eu comprei um maço de vela. Então, eu estou fazendo uma nota no inglês aí. A gente está com dificuldade, às vezes, no ABCD, Certo. que é a liberação do bombeiro. Certo. E aí, desde 2000 que está vindo, a empresa que eu adquiri está vindo do mesmo jeito. Então, tinha sido liberado de alguma forma, porque tem lá na planta, tem um consta mezanino, mas no local não consta. Então, tem que fazer a adequação na planta para poder liberar. E aí ninguém ficava, meu, por que está demorando tanto? Né? Mas tem que fazer isso também. De 2000 para cá, até agora não foi feito, por que agora não estão liberando? Né? Então, assim, olha, tem vários jeitos que as pessoas, né, eles moram de uma mão Você para vai ser liberar. inscrito. Aí ele falou assim, só que eu não vou desse jeito. Eu falei, muito menos eu, né? Eu falei assim, olha, não adianta eu começar a empresa já de uma forma errada. Aí depois que eu terminei, ele falou assim, não, você está certo, eu não vou fazer isso tudo certo. Desde que tem um custo um pouquinho a mais, eu vou começar certo. Aí a funcionária falou assim, mas é verdade, tem que ser assim. Eu falei assim, não adianta. Aí eu falei para ela, não adianta. Eu tenho meio termo. Vou agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Ou agrada a Deus, agrada a Deus. Então não tem esse meio termo. Você tem que ser justo naquilo. Então não adianta eu pedir a bênção de Deus sobre uma coisa errada. Eu sei, né? Você está certo. A Bíblia diz que eu tenho que falar a verdade. Mas esse discernimento para a verdade, ele está diretamente ligado ao meu conhecimento a respeito de Deus. Porque se Deus, voltando ao ponto inicial, se Deus realmente reage a todas as minhas atitudes, se as minhas atitudes nunca são neutras na relação com Deus, né, e a minha ficha cai, o que é melhor? Eu brigar com a mulher ou eu entrar de cara de frente, bater de frente com Deus? Então assim, estudar a respeito de Deus, o ser de Deus, a Bíblia como um todo, é uma necessidade. Você deveria se despertar mais por isso. Mas não tem como a pessoa viver nesse meio termo, porque é o que eu acabei de falar. Eu como que eu vou pedir a bênção de Deus sobre uma coisa que a pessoa Tem vive gente que sozinha. vive, vou A descer. pessoa vive Mas tem gente que ainda. Bom, vou dar exemplos gritantes. Sem citar Deus nomes. vai entender. Não, sabe? É que a nossa teologia, quando a nossa teologia é pobre, a gente acha que dá para dar um jeitinho. A gente não pensa que essa relação é ativa, a gente pensa que em algumas coisas ela é neutra. No fundo, é o pensar prático, né? Na verdade, na prática, eu esqueço que Deus está ali. Esqueço que Deus está reagindo. E mando ver. Tem um colega, um amigo meu, irmão de Cristo, que ele é administrador de uma igreja nova. E eu fui lá visitá-lo e conheci o pastor. E eles eram todos da Renascer e agora saíram, criaram uma igreja chamada Casa da Rocha. É o antigo bispo José Bruno, se não me engano. José Bruno, né? Marcão, você sabe quem é? É da banda Resgate. Ainda, né? E nós fomos almoçar e eles falando sobre o momento difícil deles, porque a decisão de sair do grupo de Estado. E assim, resumindo, era uma igreja até hoje, que havia decisões que pareciam que não tinham mínimo temor. Foi o motivo pelo que ele saiu, pelo qual não reclama, ele desde que foi o Deus na vida dele, que ele foi muito abençoado
estavam fazendo, não quero entrar no mérito. Eles tiveram um discernimento. Às vezes nós, como igreja, mesmo sabendo tudo isso, agimos equivocadamente. Isso é possível. Você como crente, estejam milhões envolvidos, né? Eu vou falar de dinheiro, que dinheiro mexe com todo mundo. Estejam milhões envolvidos a determinado assunto, da verdade ou da mentira, com essa questão da luz aqui. É aí que a gente vê. Esteja envolvido, por exemplo, em outras coisas, segurança pessoal, você pode ir preso. Você vai escolher, e aí? Ser preso, na verdade ser preso, ou não, fui eu, não estava lá. E também, pastor, a verdade, você falando a verdade, você sempre vai falar aquela coisa que você falou no princípio, e a mentira não tem como emendar. Por isso que o delegado ele chama você para depor várias vezes, para saber até onde está, né? Porque a mentira tem perna curta, mas tem umas que usam muleta, que elas É parecem. verdade, você sempre vai falar aquilo que foi a mentira, você vai ficar emendando e não vai dar mais. Não, eu sei isso, mas na hora do momento, é o nosso discernimento de Deus. Obrigado. É o nosso discernimento de Deus que irá determinar muitas das nossas ações. Não precisa ser uma coisa assim entre o bem e o mal, não distante, não, pode ser coisa corriqueira. Coisa assim do dia a dia, de menor potencial ofensivo. Então, pastor, eu acho que as coisas, o mais difícil mesmo são essas questões do nosso dia a dia, né? Pequenas mentiras que às vezes a gente, né, falar isso. Acha que são lendas, é isso? Ou um mau pensamento, acho que é o dia a dia nosso, pastor, que são as mais difíceis da gente conseguir lidar. E, pastor, assim, e a mentira tem um peso, pastor, que é um peso, assim, nada, a consciência limpa não tem preço. O peso da mentira é um peso muito grande. Mas, olha, eu sei, você tem uma consciência limpa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem todo mundo que é mentiroso tem a consciência pesada. Tem muito mentiroso que acha que a mentira é um recurso físico. Ele anda, parece que a consciência dele está, como a Bíblia diz, cauterizada. Pois mais. Fiquei pensando aqui que a mentira ela tem um valor social também e em determinadas situações. Por exemplo, escondida dentro da casa e alguém de uma família tem alguém escondido, isso pergunta, cadê outra pessoa? Nesse caso, você vai falar, tem outra pessoa, você fala, não tem mais ninguém em casa. Eu acho que nesse aspecto existem situações onde ela vai ter um valor social, de alguma forma, como esse caso específico. Interessante dizer que a mentira tem um valor positivo, tem um valor, a mentira tem um valor Porque social. esse cara tem um valor social. Se a pessoa está ali escondida, ligar, por isso pedir socorro, de alguma forma, pode ser que chegue a Eu acho que é uma questão ética, a gente deveria estudar com mais cuidado. Não vou nem comentar mais, para você. I don't know. Para não me precipitar. Mas na Bíblia também tem. Eu entendo, certo, mas nenhuma vez a Bíblia diz assim, a Bíblia não tem essa expressão, mentira de valor social. A Bíblia não tem. Não, mentira de valor social não, mas tem o caso da mulher que todas as espias que a pessoa não. Sei, mas a Bíblia não diz que diz que aquele ato foi usado por Deus para redimi-la, mas ele está dizendo que vale a pena a gente dar uma questão. O caso de Não Abraão. vai dar, você pode falar disso. Deixa o Marcão falar e pedir a palavra. Eu acho isso. Na verdade, eu acho que essa opção de mentira é muito pior, é muito mais profunda e muito mais devastadora é sofismo. Porque se não é ser mentiroso, falar a verdade, é você finalmente adquirir um sofismo. Você ficar com uma roupagem que você sabe que não é. Esse que é o mal. Quando mentiu a verdade, ele é detectado fácil. O sofismo é quando você conta a mentira como se fosse. Exatamente, é esse que é o mal da sociedade. Não é falar, esse padrão polo positivo e negativo, isso aí é fácil de detectar.
gente hoje. Mas os sofismas, eles começam em mentiras claras. É que depois você tem que dar uma roupagem a essa. Quem que vai pedir você? Cadê? Vai lá. Essa mentira, na verdade, está mostrada já seria própria. O certo mesmo falou das coisas corriqueiras, né? O Paulo falou. Quem na rua vem na baixa de dinheiro, você fala que não vem. Eu não venho. Gente, bom, aí tem muito mais cultura. O brasileiro que faz a boa vizinhança, ele não gosta de. Que também é caído. Deixa eu só complementar. Assim, tudo isso eu estou só ilustrando para dizer para você o seguinte: estudar teologia, o ser de Deus, estudar quem é Deus, a presença de Deus na nossa vida, a relação com Ele, ela é importante para criar discernimento para decidir. Então eu quero enfatizar que nesses próximos domingos, esse não deve ser encarado como uma matéria só teórica. Às vezes ela terá muita teoria a respeito do ser de Deus, mas o objetivo dessa teoria é construir uma mente capaz de tomar decisões baseadas no conhecimento que você tem de Deus. Os nossos pecados, eles são resultados de uma mente que desaprendeu Deus. Lá no Jardim do Éden. Lembra qual que é o grande problema do pecado? O grande X da questão era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Quando Adão comeu do fruto, a expectativa do coração dele é que ele não precisava de Deus para decidir o que era bom e o que era ruim. Ele não queria mais o critério de Deus. Porque no fundo todas as coisas deveriam funcionar assim. A realidade, ela deveria ser discernida assim. Eu quero entender a realidade. Como é que eu entendo? Eu entendo a partir de Deus. Mas nós fazemos o quê? Queremos adquirir conhecimento da realidade a partir do nosso próprio pensamento. Então, conhecer a Deus é fundamental para eu discernir o que é o bem e o mal. Eu só tenho que escolher o caminho que eu vou tomar. Então, esse é o motivo que nós vamos perseguir nesse período de estudos. Para quem não chegou, só quero mostrar para você, não chegou no comecinho, mostrar para vocês o nosso plano de aulas para este ano. Então, serão 2 meses que esperamos cumprir o estudo do ser de Deus, teologia. Aqui tem aquele negocinho de apontar, ó. Uma vez aqui, mas deve ser só do depois, estudo sobre a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, psicologia. Depois, estudo sobre a terceira pessoa da Trindade, já lá no segundo semestre, pneumatologia. E depois nós vamos ver, olha só a lógica disso. Estudamos o ser de Deus, as 3 pessoas da Trindade, e depois vamos para questões atuais, para tentar mostrar justamente essa ligação, da distinção entre o bem e o mal, a partir do conhecimento baseado no ser de Deus. Ok? Eu espero que a gente tenha um tempo de aula proveitoso. O meu conselho para você é aquele que eu dei no início: 2 virtudes, interesse e assiduidade. Se você quiser adquirir o livro que eu vou usar, primeiramente esse aqui, são 3 livros que eu vou usar nesse período. Esse aqui é um livro básico sobre teologia, bem simples, bem simples é um exagero, simples, sobre o ser de Deus. Pode falar o preço? R$46. Quanto? R$46,20. Se eu for comprar, eu acho que tem 40% de desconto. Fica quanto? Eu acho que tem 40% de desconto. Fica quanto? 40% de 40 é 16 e alguma coisa. Se alguém tiver interesse, eu vou ligar na editora, ver se
consegue 40 também, né? Na leitura eles normalmente. Legal, então, ficou então R$24. É 24, quer dizer 16 e pouco disso. R$24. Legal, se você puder investir para sua família, para você, né, para os seus estudos, vale a pena. Tá? Ah, mas só para 2 meses de estudo? Não. É para os nossos estudos, mas você vai ficar com você. Você que está lá. Tá legal? É um jeito de você estudar. Tá? O blog continua funcionando. Para quem não sabe, o nosso blog, o endereço é www.estrela, nem precisa do www, né? Estrela da Manha, tudo junto, não tem acento, blogspot.com.br, tá? Mesmo blog, você pode entrar, as nossas aulas começarão a ser postadas em partir de agora. Tá bom? Alguma pergunta? Tranquilo? Hoje nós temos assembleia para ouvir o relatório da igreja do ano passado, saber os valores do orçamento do próximo ano. Tá? Então, estou encerrando a aula agora para a gente poder se preparar para isso. Agradeço vocês terem vindo. Estamos começando.